Estamos de volta com mais um episódio do PodPan, o podcast da Faculdade PAN de Direito e Administração. Eu me chamo Renan Ockner. E eu, a Maria Letícia. E hoje iremos abordar um tema muito interessante, que é a tutela. O que é uma tutela? Quais são os tipos de tutela? E hoje trouxemos um especialista e professor do corpo docente da faculdade, o Dr. João Siqueira. Bom, quero antes me apresentar, né? Eu me chamo João Rodolfo Siqueira, eu sou professor da PAN, sou também chefe de gabinete no Tribunal de Justiça de um desembargador e especialista em direito processual civil. Bom, antes de iniciar com a resposta da sua pergunta, eu queria só fazer um pequeno adendo aqui e agradecendo, obviamente, ao Renan pelo convite, a Maria Letícia, e na pessoa de vocês, agradecer ao professor Gustavo e todo o corpo docente da PAN, e elogiar essa iniciativa da PAN, que é muito bacana, que é de trazer o direito para a conversa das pessoas que não necessariamente se ocupam com o direito no seu dia a dia, né? Sim. Porque nós não paramos para pensar sobre isso, mas é interessante que o direito não foi feito para o advogado, né? O direito não foi feito para o juiz, e o direito não foi feito para o promotor de justiça, ou para o delegado de polícia, ou para os ministros. O direito, quem está na ponta da linha do direito é o jurisdicionado. E é quem tem que entender os seus direitos, né? Eu sempre defendi isso. O direito, quando nós estamos no gabinete, isso é uma instrução que eu passo para a equipe, o juiz deve escrever não ao advogado, mas à parte, né? Que no fim da linha, no fim das contas, é quem mais interessa aquela decisão judicial, né? Da mesma forma o advogado. Então eu acho que a nossa perspectiva jurídica hoje tem mudado para decodificar o direito, né? Tirar esse véu hermético que nós temos do direito e trazer ele para a discussão popular, que no fim das contas é onde está o direito hoje, né? É curioso, nós vivemos uma época que talvez a maioria da população não saiba o nome dos 11 jogadores de futebol da seleção, mas sabem o nome dos 11 ministros supremos, né? O direito está na ordem do dia, né, das discussões populares, né? E trazer o direito de uma forma compreensível ao cidadão é fundamental, né, para instruir uma sociedade, né? Uma sociedade que entende do seu direito é uma sociedade instruída, uma sociedade desenvolvida, né? Então, essa iniciativa compõe e comporta, em grande medida, essa discussão de simplificar o direito, que é algo que deve ser simples, né? E aqui faço um pequeno comentário que o ministro Barroso, atual presidente do CNJ e do STF, percorreu os 27 tribunais do Brasil, né, dos 26 estados e o DF, assinando termos de colaboração de linguagem simples em decisões judiciais, né? É a simplificação do direito, é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Então, essa iniciativa de simplificar o direito e de trazer o direito de uma forma acessível a quem realmente importa é louvável, e aqui eu deixo, né, de forma introdutória aqui esse elogio para vocês e para a PAN pela iniciativa. É muito bacana. Isso é muito interessante, isso que é legal do podcast também, né? Às vezes a gente tem um propósito e as conversas vão fluindo, né? Porque o direito ele começa entre a necessidade da população, igual bem dito pelo doutor, né? O direito ele não está só ali no juiz, no advogado, mas está aqui, na ponta, o dia a dia das pessoas. E interessante que, olhando para isso tudo, a gente tem uma evolução constante do direito e de novas situações que vão ocorrendo no nosso dia a dia. Há 10 anos atrás, a gente sabe que não tinha um contrato de namoro. Isso é uma coisa nova para o direito. Há 10 anos atrás, não tinha o crime de stalking. E é isso que é interessante, essa evolução do direito. O advogado que se formou há 20, 30 anos atrás, ele também precisa se atualizar com essas novas demandas. E junto dessas novas demandas, quem que cria as demandas? A população. Mas aí os nossos deputados precisam ver essas demandas, propor, para daí ir para o Senado. E veja,
bem dito também pelo doutor, há muito tempo atrás, quer dizer, há 10 anos atrás, a gente não sabia nomes de pessoas do nosso judiciário. A gente sabia nomes dos nossos jogadores da seleção brasileira, nomes de apresentador de TV, mas começou a ficar muito forte essas questões, né? Quem que é o presidente da Câmara dos Deputados? Quem que é o presidente do Senado? Quem são os ministros do STF? Nossa, você viu aquele desembargador que julgou aquela decisão, que proferiu um acórdão, né? Então, hoje o direito ele está muito mais presente na vida das pessoas. Hoje as pessoas elas buscam mais os seus direitos e isso é muito bom para uma sociedade mais estável. Exatamente. E é interessante também, ainda sobre isso, nós temos no artigo 93, inciso 9 da Constituição, o princípio da fundamentação das decisões, né? Ou o dever de que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas. E aí nós paramos para pensar qual é a lógica de haver uma fundamentação necessária às decisões judiciais. É justamente para democratizar o Poder Judiciário. E é isso que nós estamos fazendo aqui, é democratizar o direito, né? Eu brinco em sala de aula que nós elegemos o presidente da República, nós elegemos prefeitos, governadores, deputados, mas ninguém aqui votou para juiz. Né? Alguém votou, elegeu um desembargador, um juiz? Não. Né? Então, há um déficit democrático no Poder Judiciário que é inerente a ele, não tem como escapar disso. Então, como nós conseguimos tornar um poder da República que, no seu surgimento, não é democrático, em um ente democrático? É fundamentando as decisões e submetendo essas decisões fundamentadas ao debate público. Né? Obviamente, debate público racional, debate público corteso, debate público inteligente, não, né, o que infelizmente nós temos visto hoje em dia. Mas o debate sobre as decisões judiciais é fundamental para que nós não tenhamos um dos três poderes sendo um poder absolutista sobre os outros. Né? E é o que nós temos hoje, uma fundamentação judicial que tem sido debatida e que deve ser debatida no seio da sociedade. Né? Isso é muito bacana e fundamental para que a gente consiga evoluir, né, como sociedade. Aliás, eu também brinco em sala de aula que o nosso legislativo ou as nossas leis estão fadadas à obsolescência, né? Elas já nascem obsoletas. Porque, veja, você bem disse, nós não tínhamos leis sobre inteligência artificial há 10 anos atrás. Por quê? Porque não existia inteligência artificial, sim, ao menos não no nosso senso comum, há 10 anos atrás. Né? Hoje nós temos que discutir sobre porn revenge, né? Disseminação de pornografia como forma de retaliação de um ex-namorado, algo nesse sentido. Coisas que há 20 anos atrás era impensável. Por quê? Porque não tinha essa profusão de redes sociais que nós temos hoje. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? As leis são criadas para situações que existem. Mas quando as leis são criadas, essas decisões, essas situações que motivaram as leis já evoluíram. Percebe? Então, em alguma medida, a lei vai estar quadrada para uma situação que é redonda. Né? E aí entra o Poder Judiciário, que deve adequar de forma mais anatômica, através de princípios gerais do direito, enfim, de outros métodos de integração da norma, essa lei que antes não se tornava anatômica, aquela situação, para que ela encaixe em situações que são cotidianas e diversas, impensáveis. Né? Então, o juiz, né, não pode mais ser boca da lei, né, como queria Montesquieu. O juiz ele deve ser, agora sim, uma entidade que adequa a lei ao caso concreto, mas de forma, alguns dirão, né, criando norma, né, para poder adequar aquela lei naquele caso concreto. Né? Bom, mas vamos à resposta, né? A gente já fez essa introdução. Maria Letícia me perguntou, né, quais são... quer repetir a pergunta para que a gente possa retomar daí? Claro, com certeza. Então, a minha pergunta é: o que é uma tutela provisória de urgência e em que situações pode ser concedida? Ok, então vamos lá. Antes de entender o que é uma tutela provisória, né, que a tutela ela tem diversos desdobramentos possíveis no direito. Né? Então, o que é uma tutela? Bom, uma tutela é uma resolução de um conflito pelo Poder Judiciário. Né? Uma prestação jurisdicional que encerra uma lide. Uma lide é um conflito. Bom, então eu tenho uma tutela no início... aliás, eu tenho uma tutela no final do processo, né? O que é o adequado e
e o que é o normal. O juiz conhece todo o processo, ao final do processo, já munido de todas as provas que lastrearam aquele processo, ele dirá quem tem razão, né? Esse dizer quem tem razão é a resolução do conflito e, portanto, a tutela pretendida por uma das partes, ou basicamente parcialmente pretendida, enfim. Agora, nós podemos trazer essa tutela que inicialmente seria no final do processo para o início do processo. E aí nós temos uma tutela provisória. Por que ela tem que ser provisória? Porque o juiz ainda não se aprofundou nas provas. O juiz não tem como dar uma tutela definitiva, ao menos não em regra, no início do processo, né? Bom, então eu tenho uma tutela provisória que, pela sua própria essência, pode ser mutável no curso do processo se aquelas provas do início se modificaram ou aquela certeza ou aquela convicção do início do processo se modificou a análise das provas no final do processo. Bom, a tutela provisória ela pode ser uma tutela provisória de urgência ou uma tutela provisória de evidência. A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou pode ser antecipada. E a tutela ela pode ser, inclusive, dada antes do início do processo. E essa é a inovação trazida pelo nosso Código de 2015, né? Antes nós pensávamos em tutela judicial necessariamente no curso do processo, né? É algo até um tanto lógico. Para que o juiz se manifeste, deve haver um processo, né? E quando se inicia um processo? Com a petição inicial. Agora eu posso ter uma tutela antes do início do processo, né? Que a tutela pode ser uma tutela provisória de urgência cautelar ou antecipada em caráter antecedente, né? Mas isso a gente vai falar, não quero queimar etapas aqui, né? Transcorrer, né? Eu trago até um caso que é interessante, né? A gente colocar essas coisas de tutela pro dia a dia, né? Como a gente bem estava conversando. E esse é um caso, infelizmente, familiar. Eu tenho uma sobrinha que ela é autista. E nessas guerras de plano de saúde, se ela ficar um dia sem fazer uma terapia, ela tem danos irreversíveis para a sua psique. Então o plano deixou de arcar, né, com as custas, né, conforme contratado. E aí meu irmão ele precisou ingressar no judiciário e já na inicial solicitando uma tutela de urgência. Por quê? Para que o juiz fale, plano, pague. Porque se você não pagar, vai causar um dano irreversível para a psique dessa criança. Você vê, né? Então aqui a gente falou da parte técnica e de um case da vida real do nosso dia a dia. Mas para a gente não alongar mais, vamos passar para a nossa segunda pergunta, por gentileza. Então, professor, a minha próxima pergunta é: qual é a diferença entre a tutela antecipada e a tutela cautelar no âmbito do Código do Processo Civil? Olha só, é uma pergunta de fundamental importância e que muitos erram isso na prática, né? A verdade é que uma tutela não tem absolutamente nada a ver com a outra. O que elas têm em comum é que ambas são provisórias, né? Agora, tem uma palavra que é a palavra que faz toda a diferença e é o distintivo entre uma e outra: satisfatividade. Quando eu estou pleiteando uma tutela antecipada, veja, o próprio nome nos ajuda nesse sentido. Eu estou antecipando uma tutela que eu pretendo no final do processo, né? Para usar o exemplo que o Renan acabou de dar. Bom, eu estou ingressando contra o plano de saúde para que ele me forneça medicamentos. Quando o plano de saúde ordinariamente deveria me fornecer os medicamentos? Na sentença, né? Ao final do processo, à vista de todas as provas. Mas é urgente, essa pessoa precisa dos medicamentos hoje. Então eu não posso esperar o trâmite processual, e aí obviamente o trâmite processual deve respeitar todas as garantias das partes, e isso leva tempo, né? Tempo de intimação, tempo de produção de provas, tempo de manifestações finais. Ao final do processo, o meu direito pereceu, a pessoa eventualmente morreu ou tem danos irreparáveis, né? Bom, nesses casos eu trago a tutela que seria proferida na sentença para o início do processo, né? Isso é uma tutela antecipada. Eu estou antecipando uma tutela que seria proferida no final do processo. E por que ela é satisfativa? Porque é justamente o que eu quero no final do processo. Percebe? Eu estou ingressando com ação judicial para obter medicamentos. O que eu peço na tutela antecipada no início do processo? Medicamentos. Eu estou satisfeito com isso. Ela é satisfativa. Agora, uma tutela cautelar.
vamos usar um exemplo que eu falo em sala de aula. Né? Bom, eu tenho lá um leilão, né, de gado. Né? Eu arremato uma vaca premiada, né, um boi premiado nesse leilão. Esse boi me seria entregue dali 2 meses. Mas me chega a informação de que o vendedor, né, daquele leilão vai fazer um churrasco com o meu gado no final de semana. O que eu peço ao juiz, então? Bom, eu peço primeiramente que ele me dê o gado. Agora, subsidiariamente, se não houver provas suficientes para aquilo, que ao menos deixe aquele boi que eu comprei com o depositário público. Se o juiz entender que é o caso de deixar o boi com o depositário público, eu estou satisfeito com isso? Sim. Mas não plenamente satisfeito. Não plenamente, mas se você priva do que ele asse o teu boi, né? O que me deixaria satisfeito? O boi para mim. Sim. É isso que eu quero, é o boi para mim. Eu não quero que o boi fique para sempre com o depositário. Sim. Mas eu estou acautelando, e aí o nome ajudando novamente, eu estou trazendo uma tutela cautelar para acautelar ou para assegurar esse direito com o depositário público. Olha, eu não estou satisfeito, mas pelo menos o meu direito está resguardado. Eu sei que no final do processo o boi vai estar lá me esperando. Né? Então veja, a diferença é justamente essa, é o quanto eu estou satisfeito, o quanto aquilo vai ao encontro do que eu pretendo no final do processo. Né? Ninguém entra no processo para deixar algo com depositário público, entra com processo para obter para si algo que adquiriu no nosso exemplo. Então, se o boi vier para mim, é uma tutela antecipada, se o boi for para o depositário público, é uma tutela cautelar. Né? Basicamente isso. Legal. A gente ouve falar muito no sequestro, né? E arresto. Então você sequestra e deixa ele numa cautelar, né? Para não acontecer. Isso acontece muito também com... A gente trouxe aqui o exemplo da vaquinha ou do boizinho, mas tem o carro, coisas que a pessoa pode dilapidar esse patrimônio. O juiz sequestra, é um sequestro bom, tá, gente? Ele sequestra justamente para deixar ali cuidadinho, tudo certinho, né? Mas sem delongas, vamos para nossa terceira pergunta, por gentileza. Professor, a minha terceira pergunta seria sobre quais são os requisitos legais para a concessão de uma tutela antecipada. Olha só, eu tenho basicamente os mesmos requisitos para a tutela antecipada e para a tutela cautelar. Né? Quais são os requisitos? Probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo, ou risco de dano ou de perecimento daquele direito. Né? Alguns gostam de usar latim, porque a gente, por algum motivo, tem, né, um apreço muito grande por latim. Sim. E aí nós temos o fumo boni iuris e o periculum in mora. Né? Fumaça do bom direito ou perigo da demora, né? Traduzindo. Meu latim não é aquelas coisas, mas a gente aprende alguma coisa na faculdade. Está de parabéns, doutor. Então, o que seria o fumo boni iuris? A fumaça do bom direito ou a probabilidade do direito. E veja, aqui eu não estou no campo da possibilidade do direito, eu estou no campo da probabilidade do direito. Qual a diferença? Então, o direito possível é um direito em perspectiva, é um direito que é eventual, talvez você tenha. Se o teu direito é provável, você me traz ao menos elementos de prova, elementos informativos que me dirão que você de fato tem aquele direito. Né? Então eu tenho um arcabouço probatório, ao menos mínimo, para que o teu direito seja resguardado. Né? No processo civil nós estudamos sobre a redução do módulo da prova. Né? No processo penal nós falamos de estándares probatórios. O que é isso? É o quanto de direito é necessário para te dar aquela tutela pretendida. Bom, você quer uma tutela final, você quer uma tutela definitiva, exauriente na sentença, então você tem que me trazer um direito robusto para que eu possa lhe proferir uma decisão favorável. Agora, você está falando para mim que você quer uma tutela provisória para acautelar aquele bem. Veja, eu não preciso que você me convença sem a menor sombra de dúvidas que você tem aquele direito. Eu preciso que você me traga elementos suficientes, né? E aí reduz o módulo da prova, para que naquela ocasião eu possa acautelar o bem ou te dar o bem, né? Satisfativamente, para que você obtenha aquela tutela provisória. Então você precisa ter um direito provável, me trazer provas daquele direito, ao menos provas daquele momento do processo, que depois se tornarão outras no curso do processo, na instrução probatória, de que você tem aquele direito. E mais,
Não basta que você me traga provas, é necessário que você me prove que você não pode esperar o final do processo. Né? Porque, como eu disse, o processo foi pensado para ter início, meio e fim. O fim do processo é a satisfatividade do direito. Eu não posso satisfazer no início do processo, é uma inversão de ordem. Né? Agora, se você me provar que você não pode esperar o final do processo, e aí não é um capricho seu, é de fato uma prova de que você vai perder aquele direito, que há um dano irreparável, aí sim eu posso, né, trazer para agora uma tutela que seria proferida no final do processo. Então, né, basicamente, probabilidade do direito, me prove que você tem aquele direito e me prove também que você não pode esperar o final do processo para que você obtenha aquela sua pretensão. Eu sei que muitas pessoas solicitam, né, os advogados instruem, né, vamos tentar, né, a tutela antecipada. Quando chega essa petição com a tutela, a probabilidade de uma análise assim e para conceder uma tutela, como que é isso hoje? É fácil provar o direito daquela pessoa para conceder uma tutela ou não? Como que é a visão, a ótica hoje de um desembargador para esse fim? Olha só, pergunta excelente, né? E aqui a primeira ressalva que eu faço o processo tem deixado de ser uma loteria, né? E precisa deixar de ser, né? Essa que é a verdade. Nós temos algo hoje em torno de... eu trouxe esse dado para a minha turma de TGP, mas eu não tenho ele em mãos agora, mas algo em torno de 400... Não vou arriscar o número, mas nós temos um número abissal de processos judiciais em trâmite. Sim. Então, assim, eu sempre digo que o problema, o número de processos do STF, eu lembro, 78 milhões de processos por ano o STF recebe. É muita coisa. Muita coisa. Gente, são 11 ministros. Eu imagino, deve ser São 11 canetas que assinam aquilo. O final tem inteligência artificial, tem assessoria. Não, quem assina é o ministro. Isso então, em fase recursal, né? E é o tribunal de superposição máximo da República, quer dizer. Né? Imagino que chega no primeiro grau. Então, assim, nós temos um número assustador de processos no Brasil. E o nosso problema da mora processual, isso eu sempre falo, não é o processo. Todo mundo fala, tem muito recurso. De fato tem, mas não é esse o problema da mora do processo, da demora do processo. O problema é sociológico, nós litigamos demais. Nós desaprendemos a conversar, a conviver como sociedade. Nós precisamos de um pai no judiciário para nos dar o que a gente quer. Percebe? Então, assim, o desestímulo a demandas predatórias, a demandas oportunistas, ela tem vindo em lei e reforçado em grande medida na jurisprudência, com razão. Né? Então, um dos desestímulos é justamente esse. Quer dizer, eu vou lá pleitear uma tutela provisória. Se eu não tiver direito àquela tutela que me foi deferida, eu vou arcar com as consequências. Né? Então, eu vou lá e digo que eu tenho um direito que eu não tenho. A medicamentos, por exemplo. Né? Estão usando hoje isso muito com canabidiol. Né? Então, o STJ e o STF, o STJ tem decisão até muito boa do ministro Schettino, uma decisão da Corte Especial, julgou que é possível salvo-conduto para a plantação de plantas fêmeas de maconha, de cannabis, para a produção de canabidiol com medicamento. E aí virou festa. Né? E todo mundo inventa uma doença que acha que tem. Né? Obviamente que há casos em que é necessário, e isso não se discute, sim, mas há os oportunistas. E aí está todo mundo tentando. Né? E a ideia do Poder Judiciário é justamente essa. Deixem de tentar, venham até mim quando você de fato tem o direito, ou pelo menos acredita piamente que você tem aquele direito. Né? Agora, voltando ao nosso exemplo, eu vou lá e peço um medicamento que eu não tenho direito ao plano de saúde. Isso me é deferido como tutela provisória. Mas depois, no curso do processo, enfim, na sentença, fica constatado que eu não tinha direito àquele medicamento. Qual que é a minha punição? Eu vou ter uma responsabilidade objetiva de ressarcir os danos que a parte contrária teve no fornecimento de medicamentos. Quer dizer, eu vou ter que pagar todos os medicamentos que eu recebi. E aí, veja, por que a responsabilidade é objetiva? Porque pouco importa se você teve má fé ou não. Pouco importa se você tinha dolo ou não, se você agiu imprudentemente ou não. A questão é, você
pediu uma tutela que lhe foi deferida. Objetivamente, você deve ressarcir a parte contrária se você não tinha aquele direito que você alegava que tinha. Então, isso é um desestímulo à parte que tenta, a todo custo, uma decisão judicial favorável logo no início do processo, né? Bom, eu até fugi aqui e esqueci da tua pergunta, Renan, desculpa, eu expandi. Eu acho que deu para entender, né? A questão da minha pergunta era justamente, como você diz no início, não é uma loteria mais. Hoje chega-se, é analisado, e caso a pessoa de fato ela não pleiteie esse direito, é indeferido o pedido dela, né? Então hoje tá mais fácil de você, eu vou tentar. Não eu vou tentar. Ou você tem o direito ou você não tem o direito. Mas se você tem o direito, ele vai ser concedido. Não é mais na caneta, nem vou ler isso aqui direito. Não, vou prestar atenção, é algo que pode causar danos irreparáveis, então tem uma apreciação do tribunal sobre esse assunto. Perfeito, desculpa, eu lembrei da tua pergunta agora que você fez no final, como é a análise desse arcabouço probatório, né? Nós, no Poder Judiciário, temos que analisar com muita parcimônia qual é e quando é que a parte tem aquele direito alegado, né? Então, você recebe uma petição, você precisa necessariamente analisar quais são as provas, o que ela tem de provas e se aquelas provas são suficientes para dar aquele direito. Há uma questão muito interessante também, que há uma fungibilidade entre tutela cautelar e antecipada. Então eu, como juiz, posso olhar e falar, puxa, você não tem provas suficientes para me convencer de que você desde logo merece ou deve receber essa tutela no final do processo. Você não tem provas para me provar que você merece uma tutela satisfativa. Mas há um perigo de dano tamanho que não justifica também que o bem fique com a parte contrária. Então eu, como juiz, ainda que receba um pedido de tutela antecipada, posso, por fungibilidade, substituir esse pedido, tomar esse pedido, receber esse pedido como se fosse uma tutela cautelar. E aí eu adequo o rito à tutela cautelar e recebo esse pedido como uma tutela cautelar. Legal, então vamos para a nossa... Até me perdi, qual que é a próxima pergunta? Eu acredito que seja a quarta pergunta. Então, por favor. Quais são as consequências jurídicas da concessão de uma tutela cautelar? Bom, a tutela cautelar ela traz ou ela leva o bem a uma segurança que ele não tinha no início do processo. Então as consequências jurídicas basicamente são uma tutela mutável por si só, ela necessariamente é provisória e, portanto, ela pode ser mudada no curso do processo. E o bem que antes corria um risco, agora já não corre mais, seja porque está cautelado com o depositário público, porque está cautelado com o próprio pretendente daquele bem, mas ele está assegurado, ao menos a ideia, de um perecimento no curso do processo. Legal, dá uma segurança a mais, né, para o autor, né, do processo, caso ele tenha esse direito. Você consegue dar essa segurança jurídica, né, caso ele pleiteie esse direito. E qual que é a nossa próxima pergunta? A nossa próxima pergunta é sobre o que é um acórdão. É necessário quantos desembargadores para compor um colegiado? Ótima pergunta. Nós temos espécies de decisões judiciais, né? Então o CPC nos dirá que nós temos a sentença, que põe fim à fase de cognição do processo, nós temos, ou melhor dizendo, a fase de conhecimento do processo, nós temos decisões interlocutórias, que são decisões que têm um cunho decisório, mas que não extinguem o processo, e por fim nós temos o despacho, que é uma decisão, um pronunciamento do juiz que não tem cunho decisório e, portanto, é irrecorrível. O acórdão é como se fosse uma sentença, mas em segundo grau ou em tribunais, né? Nós temos forma de julgamento monocrático e colegiado. Em primeiro grau de jurisdição, nós temos um juiz julgando, portanto, monocraticamente. Em segundo grau de jurisdição e nos tribunais de superposição, nós temos desembargadores ou ministros julgando. Nesse caso, eles julgam em colegiado, né? O colegiado ele é formado por câmaras, como é no tribunal aqui do Paraná ou nos outros tribunais, ou turmas, como são lá nos tribunais de superposição, STJ, STF, TST. A forma de decisão, então, colegiada
um desembargador vai fazer, ou um ministro, vai fazer uma proposta de voto, e esse será chamado relator. Nos casos de processo criminal, nós temos a figura do revisor, que vai receber a proposta de voto do relator e, se estiver adequada a sua análise, pedir dia para julgamento, e aí sim ele será levado à sessão de julgamento. No cível, nós não temos mais a figura do revisor, né? O próprio relator é quem pede dia para julgamento. Terminando seu voto, ele manda o processo à pauta, que fará ali a inclusão em pauta para o próximo julgamento disponível. O colegiado é composto ordinariamente por um relator e 2 vogais, ou no crime um relator, um revisor e um vogal, né, que são os julgadores daquele processo. É possível que haja quórum integral. Então, uma Câmara aqui no nosso tribunal é formada por 5 desembargadores. O quórum integral será o relator e 3 vogais, né? Ou melhor dizendo, o relator e 4 vogais, que aí é o julgamento por Câmara integral, ou se nós tivermos também em sessão de julgamento, né? Sessão aí com C cedilha e não com 2 S, né? Sessão de julgamento é uma outra forma de composição de colegiado. Aí nós temos a junção de câmaras, né? E aí o quórum integral será todos os desembargadores ou todos os julgadores que estão presentes naquela sessão, né? Trocando em miúdos, há várias formas de colegiado, né? Ordinariamente, para que haja uma decisão colegiada, precisa ao menos de 3 julgadores. Se for quórum integral, pode ser tantos julgadores quantos forem os componentes daquela turma, daquela Câmara, ou até órgão especial, tribunal pleno, né? Por exemplo, uma decisão de quórum integral do nosso tribunal pleno tem 130 votos, né? Que é o número de desembargadores que temos hoje aqui no Tribunal de Justiça do Paraná. É interessante, né, falar de acórdão, porque muitas pessoas acham que o juiz de primeiro grau é aquela decisão absoluta, né? Mas sim, se você não está satisfeito, né, com a decisão do juiz de primeiro grau, você pode sim tentar, né, ir para tomar a decisão de um colegiado, né, para conseguir mudar aí essa decisão do primeiro grau. Isso é muito interessante. Qual que é a próxima pergunta, por gentileza? A nossa próxima pergunta é: quantos processos, em média, é julgado por mês em um gabinete? E quais direitos são mais litigados pelas pessoas? Olha, atualmente nós estamos numa Câmara Criminal. Isso varia muito de Câmara para Câmara. Há câmaras de bancário, por exemplo, em que a distribuição é muito maior, né? Bom, nós hoje, na nossa realidade, nós estamos na 5ª Câmara Criminal, nós temos recebido em média de 12 a 15 processos por dia. O desembargador tem uma equipe de 12 pessoas, então, em média, nós produzimos a nossa produção semanal de em torno de 60, 70 processos por semana, né? Óbvio que dessas decisões, há muitas decisões de tutela provisória, nem todas são decisões para acórdão, de mérito, né? E a forma de trabalho também no nosso gabinete todas as decisões chegam ao desembargador Rui, né, que é o meu chefe também, professor aqui da PAN, com quem eu trabalho. O desembargador Rui faz uma primeira análise, analisa qual é a tese aplicável àquele caso, quando é possível concessão ou não, repassa ao assessor, o assessor então fará análise e elaboração de uma proposta de minuta, volta ao desembargador Rui, que lê, corrige, vê se aquela minuta está adequada a ser passada ao colegiado, e aí, se estiver ok, ele manda aquela minuta à pauta de julgamento para que seja eventualmente futuramente pautada e incluída para julgamento futuro. Óbvio que toda essa demanda leva tempo e bastante trabalho, mas é um trabalho que hoje é possível de ser feito, né? Agora, daqui pouco tempo, se continuarmos nessa crescente de processos, eu acho que a gente vai ter que criar mais câmaras do Tribunal de Justiça, né? Mais desembargadores. Agora, quanto aos direitos litigados, no crime, né, essa resposta varia muito, porque todos os crimes, né, que acontecem na sociedade, mas o que nós temos notado, a nossa Câmara Criminal ela tem competência para julgar tráfico, crimes contra o patrimônio e crimes contra a dignidade sexual. A grande maioria hoje, infelizmente, tem sido tráfico de drogas, né? É um problema de segurança pública relevante. E crescente, né? Que crescente, obviamente. E eu sempre falo, né, para o pessoal no gabinete que
nós no judiciário damos paliativos, e nós enxugamos gelo, mas a resposta de fato é como se nós dessemos o remédio para baixar a febre, mas não combatêssemos o vírus, né? Então a resposta deve ser feita e deve ser, né, tomada pelos órgãos do Poder Executivo, que é quem tem as políticas de base para evitar que essas pessoas cheguem à criminalidade, né? Porque no Poder Judiciário é lamentável e assim, é triste você ter que lidar com tanta miséria, com tanta tristeza, mas os crimes acontecem, as coisas são como são e nós temos uma lei a seguir, né? No cível, nós antes de ir ao crime, nós estávamos na 17ª Câmara Cível e lá nós tínhamos basicamente conflitos fundiários, questões possessórias, né, de imóveis, então era o que mais chegava naquela ocasião para nós. Passamos muito brevemente por outras câmaras, então não vou arriscar aqui nas outras competências o que é mais litigado, mas no cível, pelo que passamos, questões possessórias e no crime, tráfico de drogas. Legal. Então, vamos encerrando aqui mais um Podpan. Gostaria de agradecer a ilustre presença do Dr. João Siqueira. Obrigado por abrilhantar aqui o nosso Podpan. Eu que agradeço. E vamos para o encerramento então. Se vocês tiveram alguma dúvida ou se de repente tem algum outro tema que vocês gostariam de conhecer e de aprender mais, deixe nos comentários aqui das plataformas que será disponibilizado para vocês e eu vos agradeço. É isso aí.